Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. É com grande satisfação que eu recebo para este nosso encontro semanal. Como você sabe, eu dirijo a Gutenberg Consultores, uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, entre outras atividades. Recentemente, eu fui procurado por presidente de uma grande empresa multinacional norte-americana, aproximadamente 10 dias atrás. Ele veio ao meu escritório para conversar sobre a possibilidade de eu aconselhar um executivo com 62 anos, que iria se aposentar, mas que, segundo ele, aparentemente não estava totalmente preparado para quebrar a rotina, para quebrar o umbigo, para quebrar os seus laços com a organização. Conversei com ele durante 1h30 e apresentei o programa desenvolvido por mim e pela minha diretora, Denise Calas, sobre aposentadoria, transição planejada para uma nova vida. E ele disse: Gutenberg, é isso mesmo que eu preciso oferecer ao meu executivo. Eu fiquei feliz e disse para ele que estava pronto para iniciar o trabalho a qualquer momento. Fiquei extremamente feliz. E na hora que ele deixou meus escritórios, na porta da saída, ele me abraçou e me deixou extremamente orgulhoso. Extremamente orgulhoso. Eu falo isso não com arrogância, mas com humildade no coração e na mente. Ele disse: Gutenberg, todas as vezes que eu me encontro com você e eu converso com você, eu saio desse encontro sempre mais rico, sempre mais animado, sempre mais motivado e sempre mais disposto a melhorar. Hoje você sabe que grande parte da população brasileira está envelhecendo. Milhares de brasileiros têm uma aposentadoria pobre, sofrível. E uma questão mais agravante: os filhos estão abandonando os pais. Os filhos não estão visitando seus pais. Os filhos não têm tempo para levar um pai e uma mãe para um hospital. A mesma coisa acontece com as crianças. Isto é um pecado imperdoável. Eu aprendi na minha infância com o meu pai e também com os ensinos religiosos teológicos que o filho que honra o seu pai e a sua mãe, Deus prolonga os seus anos de vida. E que é também um mandamento de Deus honrar o pai e a mãe. Mas a nossa discussão é a aposentadoria. E eu percebo que até mesmo no mundo executivo, gestores, numa faixa etária de 40, 45, 50 anos, não se preparam adequadamente para a velhice. Não se preparam para a velhice. Consequentemente, que tipo de velhice terão? Que qualidade de vida terão? Que futuro terão? É bem verdade que hoje você tem uma quantidade de pessoas acima dos 40, dos 50, 60, 70, que estão indo para academias, estão correndo, estão fazendo exercícios, estão se alimentando melhor,
estão procurando dormir melhor, estão procurando ocupar a mente com coisas boas e não simplesmente ficando horas e horas diante de uma televisão. Como eu disse há algum tempo atrás, a declaração de um ex-presidente da CBN americana, que foi abordado por o presidente da revista New Yorker, que queria tratar com ele sobre como melhorar os programas de televisão na América, como torná-los mais instrutivos, mais educativos, mais profundos. E o presidente da CBN perguntou: mas você vê televisão? Ele disse: algumas vezes. E o presidente da CBS disse: eu raramente vejo televisão. A televisão foi feita para pobres, para ignorantes e para pessoas que não têm algo melhor para fazer. Essa história é contada no livro Think, ou Pense, do autor, do jornalista norte-americano Michael L. Legault. Se você não leu esse livro, eu sugiro que você leia. É um livro fantástico, maravilhoso, que inclusive fala da derrocada do sistema educacional americano, de como os professores americanos estão baixando a barra, de como os alunos americanos não querem mais estudar, não querem se aprofundar. Agora você imagina no Brasil, onde, segundo dados que eu vi ontem na televisão, pela manhã no noticiário, 2% apenas da população das crianças pobres deste país terão a oportunidade de ascender na pirâmide social. Veja que desperdício de recursos humanos. Então nós temos dois graves problemas: criança e adultos. Então, como você deve buscar ou se preparar para a velhice? Eu costumo dizer que a melhor hora para você se preparar para a sua aposentadoria é quando você não precisa dela. Quando você não precisa dela. E a melhor hora para você planejá-la é hoje, agora. Amanhã não existe. Como diz a sabedoria popular, o ontem é passado. O futuro é uma incógnita. A única coisa que você tem é o presente. E isto é um gift of God. Muito bem, a partir deste princípio, você deve cuidar do seu corpo, praticar exercícios diariamente, se alimentar com moderação, dormir bem, alimentar a sua mente, lendo, estudando, pesquisando, fazendo um curso. E hoje você encontra pessoas estudando com 70, com 80 anos, indo para as faculdades. Que beleza! Que exemplo de dignidade! Você também deve aperfeiçoar ou ampliar a sua rede de relacionamento, porque à medida que a gente vai envelhecendo, os nossos amigos vão morrendo. E nós vamos ficando sozinhos, se nós não alimentarmos, se nós não cultivarmos novas amizades. É tão importante você participar de um clube social, se você pode. Se tornar ativo na sua igreja católica, protestante. Agora, guarde o seu bolso desses pastores mercantilistas que estão vendendo Cristo por moedas. São verdadeiros Judas. Cuide também do seu espírito, da sua espiritualidade. E para você se tornar uma pessoa espiritualizada, você não precisa ir para uma igreja. Você não precisa ser membro de uma igreja. Porque o próprio Cristo disse que onde um ou dois estiverem reunidos no nome dele, está uma igreja. O que constitui essa espiritualidade?
A meditação, por exemplo. Você reservar alguns minutos do seu dia para você pensar na vida, na solução dos seus problemas, na educação dos seus netos, nas suas finanças pessoais, no seu estilo de vida. E também fazer as suas orações. Por exemplo, eu particularmente, todo dia, quando eu acordo, quando eu coloco os meus pés no chão, a primeira coisa que eu faço é uma oração. Eu não tenho vergonha de dizer isso não. Eu peço a Deus para me dar saúde, primeira coisa. Segunda coisa, para que Ele me dê sabedoria. Terceira coisa, para Ele me dar inteligência. Quarto, para Ele me dar coragem, para eu manter uma atitude positiva sempre e fazer o meu trabalho com dignidade. Depois, eu oro pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos. Oro pelos meus amigos que estão doentes, alguns deles gravemente. Um coração, o outro com câncer, o outro com pulmão, pessoas acima de 75 anos de idade, amigos de escola, amigos de 60 anos atrás, 65 anos atrás. Depois, eu oro e cito o nome daquelas pessoas que estão fazendo autopressão comigo, pedindo a Deus para que Deus dê a todos eles uma vontade férrea, para que eles não desistam, para que eles acreditem, para que eles cultivem a fé de que o emprego deles está talvez ali, logo, logo, na próxima esquina. Eu faço isso todos os dias. E mais, uma das minhas leituras prediletas, além dos meus livros, e eu tenho uma biblioteca fantástica e continuo comprando livro até hoje, eu leio todos os dias os Provérbios de Salomão. Se você, que me escuta, tiver tempo, tiver a curiosidade e o interesse, eu sugiro que você procure, no seio da Bíblia Sagrada, o livro de Provérbios de Salomão. E lá você vai encontrar todas as lições que você precisa para o bem viver. Eu até escrevi um livro sobre isso. Lições de Salomão para o bem viver. Alguns anos atrás, eu acho que 10, 15 anos atrás. Esse livro são 1000 provérbios, mas tem um valor extraordinário, é uma preciosidade, porque ele trata de todos os problemas e virtudes da natureza humana. Envelhecer com sabedoria, envelhecer com propósito, envelhecer com plenitude, é para aquelas pessoas que se preparam, para aquelas pessoas que pensam no futuro, aquelas pessoas que querem ter uma vida de qualidade, aquelas pessoas que querem ter uma vida diferenciada. Portanto, eu sugiro que você pense, se você não pensou até agora, que comece a pensar na sua aposentadoria. Lembre-se que você não vai ter uma vida digna recebendo as migalhas do INSS. Você vai viver na pobreza. Então você tem que se preparar financeiramente. Fazer uma reserva financeira. Viver abaixo de suas posses. Porque amanhã os seus próprios filhos poderão lhe abandonar, como estão abandonando hoje aos milhares. É um problema, não apenas aqui, mas no mundo lá fora. Portanto, seja precavido. E como diz Cora Coralina em um dos seus poemas, nunca diga que você é velho. Nunca diga que você está doente. Nunca diga que você tem problemas. Pense sempre positivamente. E agradeça a Deus pela vida que você tem. Todos os dias, todas as manhãs. Acorde
Acorde todas as manhãs, com seus olhos brilhando como o sol na alvorada. E trabalhe como se aquele fosse o seu último dia de vida. Se você fizer assim, como disse Luther King em um de seus discursos, os anjos do céu descerão à terra e dirão: por aqui passou o melhor professor do mundo, ou o melhor profissional do mundo. Ele era um professor, ele era um gari, ele era um deputado, ele era um médico, ele era um engenheiro, ele era um advogado, ele era uma empregada doméstica, não importa. Prepare-se para a aposentadoria, porque você nunca sabe o que acontecerá amanhã. Mas você pode se preparar. E você pode começar a se preparar agora, neste momento. Portanto, quero terminar com as palavras de Vandré. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu agora quero chamar a sua atenção e pedir para que você adquira um desses livros, porque eles irão fortalecer a sua vida e a sua carreira. A Arte de Reinventar a Carreira, testemunho de vários executivos e executivas sobre como eles deram a volta por cima, ou como eu sempre digo, a demissão é um livramento. Quando uma porta se fecha, Deus abre 10 portas para você. O segundo livro é este aqui, Entre Livros e Caminhos, que é a minha biografia. Eu sugiro que você adquira esses livros. Peço para que você mande um e-mail para minha secretária Ailene, porque estes livros não estão sendo vendidos em livrarias, ilene@gutenberg.com.br. E eu tenho certeza que você vai ter uma grande inspiração na leitura destes livros. Se você quiser se comunicar comigo, me manda um e-mail diretamente para macedo@gutenberg.com.br. E também lhe digo que todos os dias eu escrevo nas redes sociais. Todo dia, impreterivelmente, eu coloco um novo post nas redes sociais. Eu sugiro que você leia, que você critique, que você comente e que me ajude a melhorar, porque todos nós precisamos ouvir outras vozes. Muito obrigado a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!